Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mania de Cirurgia, o podcast do Cirurgiano Geral. Senhores, o seu congresso semanal de cirurgia, eu tô aqui de novo, Dr. Adriano Flug, Dr. Diego Adão, para mais um episódio com vocês e hoje esse episódio é de medicina baseada em evidências, ou melhor, cirurgia baseada em evidências, esse é o grande foco, né? Vocês vão perceber, inclusive, que no fim do nosso episódio eu vou contar um negocinho para vocês que é uma novidade, que ninguém tá sabendo ainda, então você que é maníaco, que tá pegando esse episódio na sexta-feira, às 6h01 da manhã, você já tá ouvindo esse episódio, você vai ser um dos primeiros a saber de uma grande novidade que vai vir aí do cirurgiano geral para vocês, senhores maníacos. Fala aí, Flugão. Queremos saber de você. Como é que você tá, cara? Muito bem, é sempre uma satisfação estar com vocês novamente. Hoje temos convidados muito legais, um pessoal fera, que certamente vocês vão conhecer bastante em breve, né? É isso aí, é isso aí. Muito legal, né? E aí, Diegão? Só isso, cara? O Flugão tá lacônico hoje. Ah, eu sei, mas geralmente você tá mais agitado, você tá mais animado. Vamos lá, Gotão. Sabe como eu fico agitado? Porque eu vou ler mensagem de maníaco. Já? Porque, Caramba, beleza. claro, porque se eu não venho no episódio, como foi no anterior, vocês não leem. Vocês abandonam os maníacos. Jamais. Se não sou eu pra ler os nossos maníacos, o que seriam deles? Com vocês só, né? É difícil a vida. A mensagem é do Gabriel Ícaro. Fala, galera! Gabriel aqui da EBMSP Bahia. EBMSP Bahia. Cara, adoro o podcast e adoro cirurgia. Como saber se tem o perfil? E aí, Gutão, como é que ele sabe se ele tem o perfil ou não? Se tem o quê? O perfil do quê? De ser cirurgião, é isso? De chefe de cozinha. De cirurgião, Gutão. Bom, é muito fácil. Pra você que é maníaco, aliás, se você é um maníaco mesmo, você já sabe que existe um episódio do Mania de Cirurgia sobre isso. Verdade. Tem um episódio mesmo. Se eu não me engano, é o episódio 47. 45? 44. 44. Então, o episódio 44, a escolha da especialidade. Você vai ouvir um discurso sobre como escolher a sua especialidade. Então, se você está na dúvida, corre lá, episódio 44 do Mania de Cirurgia. Mas não vai só ouvir, né? Você vai lá ouvir e aí você vai avisar seus colegas. Cara, vocês já ouviram falar desse podcast, O Mania de Cirurgia? Que é o podcast do Cirurgiano Geral? Não ouviu? Então tá aqui, ó. Aí você compartilha com seus amigos para eles verem também. Às vezes os seus colegas também estão com a mesma dúvida que você tá em relação à escolha da especialidade. Então, não seja fominha, não guarde só para você. Muito bom. E agora uma mensagem que eu quero que no final o Flug mande o abraço que a mensagem está pedindo. Porque uma coisa é ganhar uma mensagem minha, outra coisa é do Guto, outra coisa é do Senhor Azul de Metileno. Aí a coisa muda, né? O Edson Eziel. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, Edson Eziel. Ele manda um fala, maníacos. Espero que estejam todos bem. Estamos bem, obrigado, Edson. Me chamo Edson, sou preceptor da residência de cirurgia geral do Hospital Regional do Sudoeste em Francisco Beltrão, Paraná. Olha que legal. Hospital Regional do Sudoeste em Francisco Beltrão, Paraná. Ele diz que tomou conhecimento do podcast recentemente e ouviu episódio por episódio até chegar nesse último. Edson, eu lamento você ter que ter aguentado tanto o Flug assim. A gente tentou minimizar, mas é o que a gente faz, né? Não deu. Não deu, né? Semanalmente. Parabéns pelo trabalho espetacular e pela excelência dos senhores. Obrigado mesmo, Edson. Grande abraço e ótima semana. Agora lá vai, hein, Flugão? Ele pede, mandem um abraço para os residentes aqui. Todos são seus fãs. Flugão, abraço para a galera do Hospital Regional do Sudoeste em Francisco Beltrão. Um abraço para Francisco Beltrão, muito querido. Nossa, foi muito legal. Espero que tenha aproveitado bastante aí os áudios. E vai ter muito mais pela frente. Cara, muito bom. Você pediu pra ele fazer isso, eu fiquei pensando, sabe aquelas cenas de juramentos que o cara fala, eu vou ler aqui, você repete logo depois de mim. Ah, tá bom. Aí o cara faz uma frase, cara, ninguém consegue repetir junto, sabe? Hospital, não sei o que, do Sudeste, cara, é longo isso aí, é difícil, né? Eu achei que o Flug fez que nem a Narcisa, sabe? Flug, manda um abraço para Francisco Beltrão. Francisco Beltrão! Um abraço!
abraço! Não parecia a Narcisa falando, sabe? Muito bom, cara. Isso aí. Putz. Ai, ai. Yu, antes de a gente ver se os convidados chegaram, quem tem uma história boa pra contar da semana? Da semana do cirurgiando. Quem quer contar alguma coisa aí? Flugão, Diegão? Se for contar, eu tenho que contar antes, porque o Flugo sempre É manda um verdade. negócio. Melhor não dá, você. não dá. Senão o Flug vem com aquelas histórias vikings e acaba com... Exato. Não, que o Marco Aurélio encontrou o Sêneca e não tem como. Semana aconteceram duas coisas bem interessantes. A primeira foi o concurso da residência da escola, o concurso de residência para acesso direto à especialidade da escola. Foi lá na Faculdade São Judas, lá na Moca. Cara, 7.000 inscritos. Ocuparam os 6 andares da universidade. Muita gente. E o que foi mais legal? O pessoal, muita gente me parava lá, Diego, do Mania, manda um abraço pro pessoal, tudo. Então, que você que fez a prova, espero que você tenha ido bem. E eu queria desejar, obrigado aí que você me parou lá, fez um oi, valeu demais. Foi isso daí, foi o ponto alto da minha semana, foi no domingo. Legal. Você viu que o Lingo também tá desejando para todo mundo boas provas, né? Boa sorte aí. Ele tá aí atrás do Diego, querendo falar e o Diego não deixa. É que eu gritei, né? Eu gritei aqui pra falar da Narcisa. Eu falei, não sei o quê. Aí ele ficou atiçado. Aí ele ficou maluco, né? Beleza. Muito bom. Nenhuma novidade aí, Flugão, pra contar? Não, tô ansioso pra ver os convidados, cara. Putz, não, eu também, porque hoje promete, hein? Como todos os outros episódios, hoje promete mais uma vez. E fala aí, Diegão, quem que você chamou hoje pro podcast? Gutão e Flugão, antes de contar quem são exatamente os convidados, eu vou contar como eu conheci esses convidados. Boa. Tá? Storytelling, como o Flugão diria. Storytelling, como o Flugão diria. Porque essas duas pessoas, que quem tiver no YouTube já está vendo, se você que está no nosso podcast, na sua plataforma de streaming ainda não está vendo, eu vou contar como eu os conheci. Eu tinha acabado de virar chefe do pronto-socorro da cirurgia. E eu sempre passava aquelas visitas acadêmicas, fazia perguntas para os alunos, discutia os casos. E um dos nossos convidados, o professor Rafael Pacheco, na época era um interno lá, bonzinho, sem maldade no coração, cheio de esperança e de amor, rodando no pés da cirurgia. Rafael, nessa época, eu não sabia, mas ele já conhecia a professora Raquel e já era bem sabidinho em MBE, né? Já tinha feito umas pesquisas, já tinha uma noção boa e estava lá, né, tranquilão. E aí, passando visita, caso vai, caso vem, e ele lá atento, né? Ele era presente, ele participava. E aí tinha uma hemorragia digestiva alta. Tinha um caso de uma HDA internado. Entre as perguntas, eu perguntei assim para eles: qual é o nome do medicamento que, se feito na HDA, melhora a visualização gástrica, melhora desfecho de transfusão, que tem que ser feito para o paciente, melhora a sobrevida, indicação de guideline. Que medicação é essa? Aí eles batem cabeça, ninguém sabia responder, Rafael não sabia a resposta. E aí, então qual que é? Aí eu falei, eritromicina, tá lá nos guidelines, eritromicina, mas o antibiótico um procinético, expliquei tudo. Aí o Rafael fez assim, mas tem evidência de que funciona? Eu não titubeei, eu falei, mas claro que tem, tá no guideline. Ele falou assim, mas tem alguma revisão sistemática boa que dá respaldo para isso? Eu falei, que revisão sistemática, Rafael? Não, mas qual que é o grau de recomendação? Eu não tinha a menor noção do que ele estava falando, né? Eu fazia o que todo cirurgião faz, né? Eu peguei uma informação do livro, ou um colega comentou e passei para frente. E ele fez assim, não deve ter evidência disso, não acredito, todo petulante, todo... Qual foi a palavra que eu usei, Rafael, mesmo? Eu fui avaliado como insolente nesse... Só tinha uma palavra na minha avaliação, insolente, só isso. Muito bom. Porque veio o feedback que tem que dar para os alunos, tem que avaliar, né? O Rafael colocou lá, insolente. E é isso. Aí ele falou assim, Diegão, cara, você é um cara presente, participativo, estudioso, você precisa conhecer a professora Raquel. A professora Raquel mudou minha vida, eu pensava que nem você também, eu era assim, e ela me mostrou um outro mundo, um outro universo, eu sou um antes da Raquel e um depois da Raquel, tal. Você nunca teve contato com ela? E eu falei, não, porque na época que eu era aluno, a professora Raquel não participava do ensino da MBE para mim, era um outro grupo, né? O grupo dela e a disciplina entrou depois. E aí aquilo ficou meio assim, né? Meio no ar, né? Ele me contrariou, eu meio que não dei muita bola, mas aquilo ficou, né? Se tem evidência ou não, qual é o grau de evidência, e eu tenho que conhecer a professora Raquel. Muitos anos depois, eu defendi meu mestrado e tal, eu fui fazer meu doutorado com o professor Aécio.
E o professor Écio fez assim, o professor Écio já faleceu, saudoso professor Écio, ele fez assim, Dieguinho, você tem que fazer uma revisão sistemática com a Raquel. E eu não associei na hora direito uma coisa com a outra. Ah, tá bom, vamos lá. E quando eu fui começar, ele me apresentou a Raquel e o Rafael. Eu falei, não acredito que é o Rafael. Eu falei, o Rafael aqui. E aí o Rafael já era pesquisador, já estava lá com a Raquel, já com várias revisões publicadas. E olha que coincidência. Ele participou do meu doutorado, ele é coautor da revisão sistemática, e na hora que a gente foi procurar um título para mim, a gente entrou na Cochrane, e a professora falou assim, olha, Diego, existem os títulos vagos da Cochrane, e a gente pode entrar e escolhe um título, algum trabalho que alguém abandonou, você pega para você, que tem mais chance de aceitar, vamos entrar num grupo, o que você gosta? Intestino. Entrou no grupo GUT lá, qual que era o título vago de revisão sistemática? Eritromicina em HDA. E aí, nisso, o universo se fechou, um ciclo se consumou, e aí tudo se alinhou. Eu falei, cara, é aqui, estava predestinado, e deu super certo. Acabou que eu fiz a revisão Cochrane com a professora Raquel e com o professor Rafael, do tema que o Rafael me questionou lá atrás e que ligou tudo. E aí foi uma coincidência super, super agradável. E eu faço agora das palavras do Rafael as minhas. Saber MBE e a medicina baseada em evidências que eu aprendi foi com esses dois, e não só por isso que eles estão aqui, por tudo isso, mas também por isso foi um divisor de águas na minha vida, cara. A cabeça mudou, a forma de entender a medicina mudou, a forma de ler os artigos mudou, o interesse pela ciência mudou, a crítica, a taxa de confiança nas informações, e eu acho que para vocês também, né? Vocês têm acompanhado, vocês sabem a importância da MBE, ela mudou. Então eu queria dar boas-vindas à professora Raquel Rieira, que é professora associada lá da disciplina de Medicina Baseada em Evidências da EPM Unifesp, da escola, uma pesquisadora com uma vastíssima experiência em metapesquisa, em estudos epidemiológicos, em revisões sistemáticas, e toda essa parte todo esse ecossistema das evidências. E o seu braço direito, como se fosse um padawan, né? É o seu padawan. Hoje já é quase superando o mestre, né, professora? O professor Rafael Pacheco, que ele é professor do Centro Universitário São Camilo, pesquisador da disciplina de Economia e Gestão em Saúde da EPM Unifesp e o atual preceptor afiliado da Cirurgia Geral, porque eu não ia perder esta oportunidade, puxei o Rafael para a Cirurgia Geral, e ele fica lá comigo, com os alunos e com os residentes, ajudando a orientar os TCCs, nossos projetos de pesquisa, ele revisa toda a parte estatística, metodológica, dá ideias, é um excelente pesquisador. Então, professora Raquel, professor Rafael, muito bem-vindos ao Mania de Cirurgia, que hoje vai ser Mania de Evidências em Cirurgia. Muito bom. Que bom. Obrigada, gente. Que apresentação, né, Rafa? Ó, Sabe, professora, responsabilidade, hein? eu ia falar isso, é a primeira vez, eu contei, foram 6 minutos e 30 segundos. Esse episódio aqui quase virou mania da vida do Diego. Não era nem a mania de cirurgia, nem mania de evidência. Mania da vida do Diego. É porque essa história é muito importante para mim e eu precisava contar e torná-la pública. Porque depois aí o professor Aécio falece, a professora vira minha orientadora e a participação dela na minha vida, não só nesse sentido, mas em muitos outros, foi muito importante. Eu sou muito grato à senhora e ao Rafael. A-R e D-R. A-R antes do Rafael e da Raquel e depois do Rafael e da Raquel. Fantástico. Mas o Diegão, a Raquel fala para as pessoas que eu dei aula para ela na faculdade. E as pessoas acreditam, eu fico maluco. Porque geralmente ela fala primeiro, óbvio, né? Quando vai abrir uma aula, um curso, ela fala primeiro, ela fala, agora eu vou apresentar o Rafael, ele me deu aula na faculdade. E as pessoas acreditam, né? Muito bom. Rafa, é que a professora tá muito jovem e a gente rodou de pneu murcho, né, cara? Eu acho que as pessoas fazem isso para agradar, né? E eu aceito. Então, fica feliz lá e feliz cá, né? O único que não fica feliz é o Rafa, né, Rafa? Não, tudo bem. Bom, eu vou começar com nossas perguntas, né? Porque qual que é a ideia do episódio de hoje? É que a gente tente mostrar para vocês que estão ouvindo pra gente a importância da medicina baseada em evidências para o cirurgião geral. O quanto conhecimentos MBE vai transformar você em um outro profissional da saúde. Cirurgia por cirurgia,
todo mundo sai com uma formação um pouco parecida, com diferentes graus de habilidade, mas em questão aí, quantos anos, Flugão? 5 anos? Todo mundo se iguala, né? A curva chega uma hora que ela fica muito parecida, e aí um cirurgião não se diferencia mais do outro praticamente em técnica. Um vai ter um consultório melhor, outro vai ter resultados melhores, mas isso fica igual. O que diferencia hoje um profissional da saúde é o seu conhecimento crítico das informações e da tomada de decisão. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, é isso que diferencia hoje um cirurgião de ponta de um cirurgião que é mais técnico, e a ideia desse episódio é tentar trazer um pouquinho isso para vocês. Então, professor e Rafa, eu vou chamar de professor e Rafa porque eu estou acostumado a chamar de professor e Rafa, né? Mas os dois são professores, com todo respeito, Rafa. Eu queria perguntar, o que é a MBE? É possível definir medicina baseada em evidências? O que é esse mundo? Isso é uma especialidade? Isso é uma área de atuação? Onde se insere isso e como vocês veem a importância disso para o cirurgião de uma forma geral? E depois a gente bate um papo, o Flug e o Gutão perguntam, eu tenho várias outras perguntas aqui. Vai lá, Rafa, você que é mais velho. Não sei, Raquel, já não sei responder a primeira pergunta. Não sei, assim. Rafa, a gente treinou, não é possível. A gente treinou? Essa era a sua parte, não era a minha. Não. Pode falar história também, mas acho que é chato também, né, Rafa? A gente ficar falando história. Existe um histórico aí por trás do termo, né? A gente pode falar o que é o termo MBE e o que é realmente a prática, né, do MBE. Acho que o termo da MBE tem uma história aí, o Rafa sabe mais que eu, ele gosta de estudar essa parte aí histórica, mas hoje eu acho que a gente pode tentar pensar que a MBE na minha opinião, né, assim, é avaliação crítica, né, eu acho que é esse pensamento crítico e moldar a sua conduta com esse criticismo, sabe? E buscar as melhores informações o tempo todo. E sempre de modo transparente, de modo imparcial e de modo sistematizado. Essas 3 palavras, elas vão com a gente o tempo todo quando a gente diz ou fala que está praticando medicina baseada em evidências. Então, a gente precisa ser transparente, ser imparcial e ser sistematizado na nossa busca pelas melhores informações e no uso dessas informações para tomar decisão frente a um paciente, né? Mas o histórico aqui, o Rafa que gosta de história, ele sabe melhor que eu aí a ideia inicial de um canadense, um professor, ele pode contar um pouquinho. Eu até queria que o Rafa falasse isso, porque quando a senhora fala assim, ser transparente, ser imparcial e ser crítico, dá a impressão que não há outra possibilidade de ser médico se não for assim, né? Sim. Um médico que é parcial, um médico que não é crítico, um médico que não é transparente. Eu até uma vez comentei com a senhora, talvez o termo MBS seja redundante, né? Porque medicina baseada em evidências. Se não for baseado em evidências, talvez não seja medicina. Seria medicina baseada em opinião, né? Em achismo. É estranho, né? E como é que surge isso, Rafa? A partir de que momento? Pois não, Fala aí. Não, só para falar que o Rafa vai contar a história, mas assim, essa discussão aí de que MBE não deveria chamar medicina baseada em evidências, a gente já ouviu durante alguns anos isso, né? Porque parece que a outra medicina não é baseada em evidências, e aí existe uma crítica da gente criticar a conduta médica, enfim. E é verdade mesmo, acho que tá todo mundo nessa sala aqui, quem está ouvindo, sabe que a realidade é que não é todo profissional da saúde que usa evidência para tomar decisão, ponto final, né? Então pararam até de falar isso, de que parece que a outra não é baseada em evidências, não é que parece, ela não é. É triste, né? E não é, e pronto, acabou, entendeu? Então a gente está tendo que revisar isso, né, dessa definição, para que um dia, quem sabe, né, que a gente sempre fala isso, ninguém precisa usar a palavra medicina baseada em evidências, mas eu sou um pouco cética em relação a esse dia, né, se a gente vai chegar nesse dia. Mas a senhora concorda que a outra medicina, vamos chamar de outra medicina entre aspas, que não é baseada em evidências, ela é inferior? Ou a senhora tem uma visão mais relativista, que ela tem também seu lugar? Não, eu acho que eu não vejo outro jeito de você fazer medicina, você trabalhar na área da saúde que não seja dessa forma. Eu não vejo. Então, eu acho que a gente fica, se a gente for pensar bem profundamente, talvez a gente se torne até antiético. Porque a partir do momento que você não vai buscar as melhores evidências para cuidar do seu paciente, e claro, né, de novo, e aí o Rafa vai falar um pouquinho disso, a medicina baseada em evidências, né, ela não veio para engessar ninguém. Pelo contrário, ela veio para nos apoiar, é uma ferramenta que a gente, como ser pensante,
vai usar para tomar as nossas decisões. Então, ela ajuda a gente a tirar a nossa subjetividade, a nossa impressão, ela adiciona números, adiciona informações mais confiáveis para que a gente possa tomar essa decisão, né? Então, assim, eu acho que não dá para ser de outro jeito. E a partir do momento que a gente faz um juramento, né, quando a gente forma, de cuidar bem do paciente, você não cuidar dele com base nas melhores evidências, ou informada pelas melhores evidências, você está indo contra aquele código, né, de ética e também juramento que você fez, né? Então, se você for pensar bem mesmo ali na definição, essa é a realidade. Ótimo. Conta aí, Rafão, como é que surge a MBE? Eu acho que a fala da Raquel sumariza bem. Eu acho que, assim, puxando o gancho, né, dessa questão de que hoje algumas pessoas falam que não existe outra medicina, né, que é redundante, como você disse, mas, assim, esse termo ele surgiu num outro contexto, né? Então, assim, a gente teve ali a introdução mesmo dos ensaios clínicos, a própria introdução dessa estatística nova, né, que foi surgindo no começo do século passado, e isso foi sendo incorporado na medicina. E no começo, né, houve uma argumentação mesmo, né, as pessoas, ali eu acho que existia uma divisão mesmo, assim, inclusive as sociedades médicas, elas eram contra ensaios clínicos, elas argumentavam contra revisões temáticas. Tem casos aí bem interessantes, assim, o primeiro, assim, bioestatístico, né, que realmente introduziu os ensaios clínicos na medicina, a quem se atribui a ele, né, isso, ele tem uma carta, né, que ele é um discurso dele que ele estava quase se desculpando para a sociedade médica quando ele foi apresentar. Ele falou: não quero me intrometer na medicina, eu não sou médico, eu tenho uma formação em estatístico e eu não quero ser petulante, mas eu vim mostrar esse método. Então, assim, foi quase que uma desculpa. As pessoas, elas sofreram muito pressão por isso. Então, e aí, né, esse movimento ele foi se consolidando e na década de 90 ali começou a se estruturar, né? Eu acho que foi quase eu acho que um movimento mesmo que hoje a gente conhece como medicina baseada em evidências, né? E aí esse professor, né, que a Raquel falou, que é o David Sackett, né? Talvez ele é considerado o pai da medicina baseada em evidências. E ele era bem interessante. Então ele era médico, né? Ele fez nefrologia, né? Ele era nefrologista e aí a carreira dele foi mudando e ele foi indo para a parte de epidemiologia, né? E aí ele não entendia, né, como que os colegas dele de profissão não usavam as evidências dos ensaios clínicos, não usavam as evidências na hora de tomar decisão. Ele era muito desacreditado ali com como a medicina era ensinada, né, que era aquele raciocínio fisiopatológico. E ele foi incorporando isso, né, e o termo, né, e o pior, ele não chamava de medicina baseada em evidências, ele chamava de avaliação crítica. Né? Ele falava: olha, eu ensino para os alunos a avaliação crítica das evidências, eu ensino para os alunos como incorporar as evidências de maneira crítica na prática, né? E esse termo surgiu, né? Quase que não foi, era um chamado para um journal club que um aluno dele tinha, né? E esse termo surgiu e ele aparece assim nesse chamado, assim, ó, venha avaliar criticamente a literatura, venha praticar a medicina baseada em evidências. E eu acho que isso foi esse processo natural de incorporação das evidências na forma de pensar, e eles se organizaram, né, ao redor desse termo para realmente ir introduzindo e fazendo essa ponte, estreitando essa ponte das evidências científicas para a prática, né? Eu posso só complementar uma coisa que eu lembrei, assim, eu peguei essa fase, né, quando eu cheguei nessa área, foi em 2001, né, então já tem aí 23 anos, né. Então, eu peguei essa fase ainda de que a grande parte dos médicos se sentia incomodado com esse termo da medicina baseada em evidências, não só pelo fato de talvez a outra não ser baseada em evidências, né, eles acharem que a gente estava falando isso, mas pelo fato de ela tirar o poder e tirar o conhecimento exclusivo de um profissional, que é o médico, né? Então, a MBE tem esse caráter, né, que ela de democratizar o conhecimento, né,
E foi o que aconteceu ao longo mesmo com a evolução da humanidade, dos meios de comunicação, foi o que aconteceu, né? Hoje todo mundo tem todas as informações. E eu acho que hoje a gente está numa fase da MBR, a gente já passou pela fase de que as pessoas não queriam, a gente já passou pela fase que as pessoas xingavam o termo, que não achavam que não era um termo adequado. Agora a gente está numa fase que eu vou te falar, me incomoda um pouco mais que todas essas, que é uma fase que todo mundo fala que faz medicina baseada em evidências, mas não sabe nem o que está falando. Então, sabe quando você ensina metade da lição e a pessoa sai fazendo a lição? Deve ser igual na cirurgia, por exemplo, né? Ensina só a abrir a barriga, quando vê a pessoa já abriu, já está fazendo a cirurgia, já está fechando, né? Mas se ela está na primeira fase, só que aí a pessoa não vai se aprofundar, ela ouve de orelhada, sabe? Vê uma coisa cá, outra coisa cá, e vai formando uma opinião totalmente equivocada, né, Rafael? A gente vê bastante isso, e a gente vê que é uma formação mesmo. Ela foi buscar conhecimento no lugar errado, teve as próprias interpretações, criou um conceito da cabeça dela, desenvolve estudos com esse conceito. Então a gente está numa fase de tentar identificar essas pessoas e voltar um pouquinho, sabe? E é difícil, né? Porque você ganhou um conhecimento que você fala que é seu. Como é que alguém vai chegar e vai falar assim, olha, você aprendeu errado, começa de novo? Né? É bem difícil. Então eu estou entendendo que a gente está nesta fase na medicina baseada em evidências. Das pessoas, todo mundo fala MBE, né? Tudo é baseado em evidências, né? Dermatologia baseada em evidências, fisioterapia baseada em evidências, né? Tudo baseado em evidências. E quando você vai ver, elas usam o termo para poder se promover, para poder conquistar algum espaço, mas a essência mesmo, né? A prática da avaliação crítica, do senso crítico, não está presente nessas ações, né? Então, isso me incomoda muito mais do que eu ter que explicar para alguém que não existe duas medicinas, enfim, isso me incomoda um pouco mais. Sim. E eu já vivi com a senhora, professora, situações do tipo assim, eu assisti na pós-graduação uma aula da senhora mesmo sobre um conceito. A senhora foi lá, ensinou, eu aprendi. Aí dali 6 meses eu voltei para conversar de qualquer outra coisa. Eu falei, professor, e aquele negócio lá? Aí a senhora fala assim, não, Diego, não é mais isso, é tal coisa. Ah, como assim? A MBE evolui, e aí eu percebi que acontece com o MBE o que acontece com a cirurgia. A gente estuda, daqui a pouco sai um guideline novo, a gente se atualiza, e o que foi anterior muda, aí daqui a pouco sai outro, e pelo jeito a MBE precisa ser um especialista também, né? Não pode ser um entusiasta que faz 2 cursos de final de semana e sai fazendo, né? A cada hora sai artigo novo e atualizam guidelines de MBE. Deu essa sensação de que é um conhecimento que está sendo também construído em modificação. O que é ótimo, né? Porque se fosse um livro só que você lesse, saísse fazendo, não precisasse mais ler nada, ia ser muito chato, né? Não ia ter nenhum conhecimento novo. Imagina se não tivesse mais nenhuma técnica cirúrgica para vocês desenvolverem, para vocês aprenderem. Né? Então, é um conhecimento que, como qualquer especialidade, né, da área da saúde, que você precisa estar sempre em constante desenvolvimento, né? Mas, de novo, existem graus de conhecimento que você precisa ter de acordo com o que você vai fazer, da sua atuação, né? E a gente fala bastante isso, né, Rafa? Que, por exemplo, se você é um profissional que gosta da prática e vai ficar na prática, talvez você não precise. E eu dou exemplo do meu marido, por exemplo. Né? Ele não gosta de fazer pesquisa, ele acha que ele não tem habilidade, não tem saco para isso, mas ele tem o pensamento crítico. Então, o que você precisa ter é o pensamento crítico. Então, você precisa não fazer uma revisão sistemática, mas você precisa saber onde procurar a revisão sistemática, quando achar uma revisão, se ela é boa, se ela é ruim, e ter um senso crítico do que você leu e transformar aquilo num cuidado em saúde. Então, é essa habilidade que aí qualquer profissional da saúde que está na assistência precisa ter. Agora, se você quer ir para outra área, e não estou falando que é melhor ou pior, absolutamente nenhuma das suas decisões, né? Se você gosta mais da pesquisa, provavelmente você vai ter que ficar muito mais atualizado com os métodos, desenvolver algumas habilidades, passos diferentes que vão surgindo a cada ano, a cada congresso de metodologia, você vai estar bem atualizado. Então, assim, depende do seu objetivo. Né? O que você não pode fazer é ignorar isso, até na gestão, né? Existe gestão em saúde que você se baseia em políticas públicas baseadas em evidências, informadas por evidências. Né? Então, até na gestão, na economia da saúde, enfim, todas as áreas, você precisa entender o que você precisa saber, até onde você precisa ir para atuar de uma forma adequada. Né? Acho que isso é importante também. Professora, queria fazer uma pergunta para você e para o Rafael.
até porque bateu nessa tecla do profissional, né? Do profissional que enfrenta as evidências, que ele entra em contato com isso e que ele quer se atualizar, ele quer demonstrar alguma coisa, mas eu acho que uma das coisas que a gente mais percebe, pelo menos eu percebo bastante isso, eu interpreto dessa forma, na verdade. É muito disso que a senhora falou de ter a evidência, a medicina baseada em evidência para muita gente é uma afronta. Aquilo é o fato da pessoa às vezes não utilizar a evidência ou não se atualizar, entre aspas, vamos falar assim, isso na minha cabeça às vezes é um mecanismo de defesa da própria pessoa, porque cada vez que ela se atualiza e vê uma coisa diferente, aquele conhecimento que ela tinha é contestado, o tempo inteiro contestado, contestado. E se tem uma coisa que, pelo menos na cirurgia, né, porque aqui, apesar do Diego achar que não é, o Diego e o Flug, aqui é a mania de cirurgia, não é as filosofias dos dois aqui, as coisas estoicas que eles falam, né? Aqui pensando no cirurgião que tem muito disso, né? Que combate de uma certa maneira esse questionamento do conhecimento. Eu tenho a impressão que isso acaba sendo também um mecanismo de defesa para os cirurgiões. É difícil o cara assumir que ele aprendeu um negócio ali. Quantas vezes aconteceu isso comigo? Eu aprendi na residência uma coisa e aí agora é diferente e eu tenho que aprender de novo e eu não consigo nem saber se aquilo que eu aprendi na época era a evidência que tinha ou eu aprendi também com um cirurgião que também não estava tão atualizado e passou para mim as coisas como se fosse a verdade, entre aspas, daquele momento, mas na verdade não era só a prática dele e só o que ele fazia, né? Então, o que eu queria perguntar, eu não sei o quanto a senhora e o Rafael têm de experiência de conviver com cirurgiões de fato, mas o que vocês fazem, ou o que vocês fariam com aquele cirurgião cabeça dura, que não muda de jeito nenhum? Ele fala, não, pode estar escrito isso nessa revisão sistemática da Cochrane com nível de evidência, né, 1A e recomendação e tal. Mas, na minha experiência, quando eu faço assim, dá certo. Se eu não faço assim, dá errado. Como é que a gente consegue... Sempre fiz assim, né? Sempre fiz assim e nunca tive problema. Exato. Como é que lida com esse tipo de coisa? Considerando a remota hipótese que tem alguém aqui, onde que ele tá? Onde que eu aponto? O meu tá aqui, ó. É que o meu ele tá sai. Aqui, ó. Que é meio parecido, é meio parecido. Acho que a gente sempre tem uma esperança, né? Que a gente vai conseguir, de alguma forma, pegar aquela pessoa por algum ponto fraco ali, né? Algum questionamento que ela vai fazer, que eu vou mostrar, que vai estalar, sabe? Vai ter o estalo. Eu fico sempre esperando que o estalo vai acontecer. Mas a gente tem a paciência limitada também, né? Tem gente que quando a gente vê que não dá, eu vou ser muito sincero, eu ignoro. Sabe por quê? Eu não tenho armas contra esse tipo de ignorância, sabe? Eu não tenho, eu confesso, eu não tenho. Eu tenho armas contra as pessoas que me questionam com argumentos. Aí isso me estimula a também argumentar do lado de cá. Agora, quando você pergunta para alguém, a resposta é assim porque eu faço assim? É assim porque eu quero? É assim porque eu acho que é assim? O que eu vou? Não tem, para mim não tem discussão, não tem nem aprendizado. Eu nem fico perto desse tipo de gente, entendeu? Eu ignoro, porque eu já tentei ver se sai o estalo, se desenvolve alguma coisa, mas uma hora a gente cansa e a gente ignora. E é ruim porque às vezes essas pessoas são pessoas que formam opiniões, né? São formadores de opinião. Estão dentro de universidades, estão dentro de secretarias de saúde, né? De centros cirúrgicos. Então, é uma situação bem delicada. Eu não tenho uma resposta para você, mas eu digo que não é só na cirurgia, tá? Tá longe de ficar só na cirurgia. Isso é um alívio, né, para vocês, mas fica tranquilo. Mas eu acho assim que o primeiro passo é você ajudar a pessoa a entender exatamente o que é a MBE, né? E diferenciar. Eu acho que isso é o que é mais difícil. É diferenciar a tomada de decisão das evidências científicas, porque elas são coisas diferentes, né? E a medicina baseada em evidência, ela vai contextualizar as evidências científicas, né? A gente tem que contextualizar as evidências científicas onde a gente está, no contexto que a gente está, com a nossa experiência, com os valores ali do nosso paciente, do nosso sistema de saúde. Então, muita gente que tem esse argumento, sabe, Carlos, eles falam, parece que eles acham que a evidência vai ser a decisão.
E você vai achar a decisão de qual cirurgia você vai fazer lá no estudo. Mas não é isso. A evidência ela vai ajudar você a tomar a decisão. Né? Quando eu era interno, né, tinha um residente, não era o Diego Adão, era outro, e ele sabia, né, enfim, ele sabia que eu fazia pesquisa e tal, e ele falava assim, todo plantão à noite, ele falava, vai, Rafael, procura aí revisão sistemática de que isso daqui comparado com isso é bom, não. Aí eu ia lá de madrugada, né, porque era plantão, e aí, no outro dia de manhã, eu falava, mostrava a revisão sistemática e ele dava risada de mim e falava: Olha, a gente nem tem esse catéter aqui. Então, não tem como a gente fazer. O que adianta ele ser melhor ou pior? E ele dava risada na medicina baseada em evidências, né? Mas ele estava praticando a medicina baseada em evidências, porque ele estava correndo atrás das evidências. A gente estava discutindo a evidência científica e, é óbvio, ele estava contextualizando a evidência científica onde a gente estava. E não tem como fazer o catéter lá, usar o tipo de catéter que não tem no hospital. Né? Mas a gente contextualizava aquilo e a gente não ignorava a evidência científica. Eu acho que o problema, e eu acho que isso está se tornando cada vez mais raro, né, é o médico que ignora as evidências científicas. Ele quer se afastar das evidências científicas. Né? Então eu acho que a gente tem que tentar ajudar as pessoas a entenderem que a evidência científica ela vai embasar nossas decisões. Né? Ela não vai ser a nossa decisão, ela não vai roubar essa nossa autonomia, os nossos valores. E eu acho que a gente tem que ir trabalhando nesse sentido. Né? Ô, Rafa, conta aquela história do aquele vídeo que fez aquele estudo comparativo, que ele tava na cadeia, ele viu os pacientes lá que iam mal. Storytelling. Você diz do Ark Cochrane, né? É. Ah, sim. Quer contar? Eu conto, Raquel? Fazer eu? Conta, você é um bom contador de histórias. Ah, sim. Então, tem um epidemiologista, né, famoso, o nome dele é Archibald Cochrane, né? E ele, enfim, ele teve uma história de vida aí bem, bem estranha. Ele foi médico na Segunda Guerra, né? E ele foi preso, né, na Segunda Guerra. Ele era do Reino Unido, né? Ele foi preso e ficou numa prisão, né? Na Grécia era a prisão. E ele falava alemão, e aí ele meio que ficou como. E ele era médico, né? E ele meio que ficou como um diretor ali de um hospital que tinha para os prisioneiros dentro da prisão, né? E ele teve vários insights ali, né? Ele tem um livro, né? Depois que ele publicou. E o primeiro insight que ele fez é que tinha muito paciente com tuberculose lá. E aí, quando ele entrou, ele falou: Nossa, eu não. E na época fazia-se cirurgia para tuberculose, né? Eu nem sei o nome da cirurgia, que você abria lá e colapsava, sei lá, tirava a cavidade, não sei, né? Você sabe o nome disso? Não? Não. Procure no YouTube lá, procure no YouTube. E eu acho que você, sei lá, fazer um buraco, sei lá. Aí, Deve ser pleurostomia, né? Sei lá, pleurostomia? Isso, uma coisa assim. Acho que abria, ressecava, drenava, né? Devia ter uma manipulação, né? E aí, quando ele falou, cara, todo mundo aqui vai morrer, vai ser um caos, né? Metade dos prisioneiros tem tuberculose. E aí, quando ele saiu da prisão, quase ninguém tinha morrido. Ele falou, cara, dentro da prisão aqui no campo de concentração, as pessoas morreram menos do que no hospital que eu trabalhava. E aí ele começou a questionar a efetividade da cirurgia. Né? Ele falou, porque na prisão não operavam os pacientes. Não, ele não tinha estrutura para operar. Né? E aí os pacientes melhoravam, né? Não morriam. E ele falou, nossa, eu achei que ia ter muito mais mortes, né? E as pessoas iam sair muito pior. E aí ele fez até uma comparação com a rotina que ele tinha no hospital antes da guerra. E dentro dessa prisão, os pacientes ficavam desnutridos, né? E eles tinham um edema de membros inferiores. E na época eles achavam que era uma infecção esse edema de membros inferiores. E ele se tratava esse edema lá com alguma coisa. Eu acho que era fermento, sei lá. Ele fez um ensaio clínico, né? Ele randomizou os pacientes com essa desnutrição e que ele achava que era uma infecção, e ele randomizou lá os pacientes e conseguiu lá o suplemento lá para dar,
fez uma análise e ele mostrou para os guardas da prisão lá e convenceu os guardas a dar para ele o suplemento que melhorou lá os pacientes. Né? Hoje sabe que o mecanismo, ele teve sorte, ele fala, né? Hoje eu tive sorte, porque o mecanismo nem é real e ele acha que só o suplemento tinha umas proteínas ali, melhoravam a desnutrição dos pacientes, né? Muito legal. ele- E tem um ensaio clínico famoso também que é o do escorbuto, não tem? Acho que é um dos primeiros, não tem, Rafa? Do navio lá. Quer falar, Raquel? Pode ser para intercalar, né? Esse é considerado o primeiro estudo randomizado, né? Então, era na marinha inglesa, morria-se muito de escorbuto, né? Dentro dos navios, ficavam lá séculos não, mas anos no mar. E aí foram estudar para ver se o suco de limão, né? Teria algum efeito no escorbuto. E, na verdade, foram estudar todas as teorias, né? Eles falam até que foi a primeira revisão sistemática que foi feita, que o pesquisador, que é o James Lind, foi estudar um pouquinho o que poderia ser dado para escorbuto. E tinha de tudo na literatura, né? Tinha milhares de coisas. Aí ele selecionou aquelas intervenções que eram as mais frequentes, né? E fez um ensaio clínico randomizado pequeno, né? Eu tinha, acho que 16 pacientes, né, Rafa? Não sei. Acho que eram 12 pacientes. 12 pacientes. Eram 6 grupos de 2 pacientes cada grupo. Então, um recebeu suco de lima, outro recebeu água do mar, outro recebeu um negócio lá de vitriol, óleo de vitriol. Então, cada um recebeu uma intervenção. E daí observou-se que os 2 lá que tomaram a vitamina C foram os que sobreviveram. Então, esse ensaio clínico é muito famoso, né, do James Lind. Está em aulas mestra aí de muita gente, né? Porque ele realmente faz parte da história do ensaio clínico. Além do ensaio clínico que foi feito para tuberculose, né, Rafa? Da streptomicina. Só para puxar o gancho, o Cochrane, quando estava na prisão lá, ele fala que ele pegou os resultados do ensaio clínico dele e ele fala assim: eu encarnei o James Lind e fui convencer os guardas de que o meu ensaio clínico era bom. Ele já puxa, né, a memória desse ensaio clínico aí. E esse estudo, né, Raquel, ele foi o primeiro ensaio clínico, né? Isso. Ele foi em 1700 e pouco, 1747. 76, não? E aí com o desenvolvimento da randomização, né? A randomização que foi surgir lá no século XX, né? Essa ideia, e aí o primeiro ensaio clínico randomizado foi da forma como a gente conhece hoje, né? Quando a gente fala randomização, foi esse da streptomicina, né? E ele foi em 1948, né? O da streptomicina foi duplo cego. Isso. Né? A gente tá, talvez, eu acho que o James Lind foi randomizado, eu acho. E o duplo cego foi a streptomicina, mas também a gente não vai brigar por causa disso, a gente pode rever. Nem lembro, a gente vê tantas vezes. Hoje não vamos brigar, né? Hoje não é dia. É só segunda. Flugão, pergunta? Muita rasgação de cera. Vamos pôr um pouco de fogo aqui nessa discussão. É lógico que ele ia fazer isso, né? Não, a filosofia, né, assim posso dizer, esse modo de se ver as evidências, a análise crítica é mais importante porque que eu vejo é misturar conceitos. Então, a maior parte dos residentes ou alguns assistentes novos, eles misturam você ler as evidências e você conseguir interpretar as evidências. Por exemplo, uma coisa que eu morro de vergonha até hoje, eu lembro o professor Altran, o que mais tem casuística no mundo do GDP. Ele sozinho já dá uma revisão sistemática. É absurdo o número de cirurgias que ele fez. Se juntar o trabalho de 10, 12 cirurgiões, não dá o que ele fez na vida. Então, por mais que ele não tenha publicado isso, há de se respeitar que ele tem muita experiência. Então, ele fazia uma cirurgia lá com uma dupla derivação em vez de uma alça única. Ele fazia as 2 cirurgias. Então, de certo modo, ele entendia os pontos bons e pontos ruins, né? Aí um residente falou, mas isso aí no último trabalho não é bem assim, mostrou, sei lá, que dava mais infecção, né? E ele sabia que não dava, e depois com o tempo ainda sabíamos que também não dava. Então, o que eu vejo é essa confusão, alguém ler uma evidência, não, eu li evidência, então você não está fazendo medicina baseada em evidência, porque eu li e você não leu.
É diferente você analisar criticamente a evidência. Nossa, o que eu mais vejo é isso. Acho que você tem toda a razão. A gente, como eu falei para vocês, a impressão que eu tenho é que, assim, com a pandemia, né, a gente não pode, sei lá, a gente pode dizer que a pandemia deixou alguma coisa boa aí dentro da ciência, foi essa parte crítica. As pessoas entenderam que, por exemplo, meu pai hoje sabe o que é um ensaio clínico randomizado. Ele é engenheiro, nunca, não sabe nem o que eu faço direito, mas ele sabe o que é um ensaio clínico randomizado. Então, muita gente sabe, meu filho sabe o que é revisão sistemática. Tem 11 anos. Então, assim, isso ficou muito popular, e que foi ótimo ficar popular. Mas aí a gente precisa, Flug, do que você falou, é o passo além. Não é você só ler a informação, é você criticar, e criticar, quando a gente está falando aqui, não é crítica ruim, é o pensamento crítico, é olhar com ceticismo, sabe? É esse cuidado de olhar, porque existem tantas coisas que podem fazer a gente desacreditar naquele documento, naquela evidência, né, que a gente precisa ter certeza se realmente todo aquele cuidado para controlar esses fatores foi tomado, né, durante o desenvolvimento desse estudo. Então, assim, e um pouco no gancho do que a gente acabou falando, né, em outros momentos, e eu queria reforçar, e eu sempre reforço, né, quando a gente fala avaliação crítica, de novo, eu falei que é transparência, eu falei que é imparcialidade, eu falei que é sistematizado, né? Mas tem que ser com muito respeito, muita consciência. A gente brinca na aula com os alunos, quando a gente fala de avaliação crítica, dá exemplo, né? Rio dali, rio daqui, mas é uma forma de, um método de ensino, uma metodologia de ensino, para a gente atrair os alunos, né? Principalmente essa geração, que é difícil de você atrair, mas a avaliação crítica tem que ser feita com muito cuidado, com muita consciência, né? Porque você está avaliando um estudo que às vezes tem 20 anos que as pessoas usam aquilo. Então, se você bater de frente, você não vai ganhar like, você vai ganhar haters, entendeu? As pessoas vão te odiar. Então, a gente tem que ser inteligente, tem que ter inteligência emocional para ir devagarzinho, chegando nas pessoas. Se a gente começar a falar mal de todo mundo e não mostrando o racional por trás daquilo, mostrando uns exemplos, a gente perde a nossa discussão, entendeu? Claro. Então, até para falar de MBE, a gente precisa articular, sabe? Como a gente fosse montar uma batalha numa guerra. Que soldadinho a gente vai mexer. E a gente precisa entender o nosso público, né? Quem é que está do outro lado? É um professor catedrático que sempre fez isso? Como que eu mexo as pecinhas para atingir essa pessoa da melhor forma? É um aluno que está no primeiro ano de medicina, como é que eu chego até ele? Então, assim, faz parte, se você acredita na medicina baseada em evidência como cultura, faz parte da sua atividade colocar isso para as pessoas de uma forma muito amigável e não imposta, né? Porque tudo que é imposto, a pessoa já começa com o pé atrás. Então, devagarzinho entender como você deve chegar, né? Mas, de novo, sempre com muito respeito, né? E eu concordo com você que a gente agora, é que eu falei, todo mundo faz MBE, né? Mas será que se você der, por exemplo, se você vê vários vídeos no YouTube, no Instagram, da pessoa falando randomização, o que é randomização? É isso, isso, isso. Mas você dá um artigo na mão desta pessoa, ela não consegue enxergar falhas metodológicas que são importantes, que podem ter impactado no resultado, que podem ter levado a viés. E a gente só faz MBE, a gente só é crítico, por quê? Porque a gente quer reduzir a incerteza na hora de cuidar do paciente na ponta. Se você tira isso da sua cabeça, você perde isso de vista, não faz sentido você fazer medicina baseada em evidências. A gente nunca pode perder isso de vista. Raquel, Todo o sentido do criticismo é melhorar o cuidado. Eu acho que a cirurgia sai muito prejudicada nesse lance da avaliação crítica, porque, por exemplo, um clínico dá um medicamento vermelho e um azul para ver se a pressão alta diminui e tem métricas muito fáceis, ele consegue fazer um duplo cego muito mais fácil. Com uma cirurgia, né? Por exemplo, teve um trabalho que a gente estava falando sobre apendicite, né? Todo mundo sabe que apendicite se trata com cirurgia. Então, quando você põe, não, talvez um grupo não caiba a cirurgia. Tudo bem, né? Para quem está com a cabeça aberta, se entende-se que há exceções, mas de um modo para o paciente é muito difícil. Então você fala, a gente não vai operar o seu apêndice. Pô, cara, você está louco, não vai operar meu apêndice, né? Ele vai sair do trabalho, né? É difícil fazer cego com cirurgia, né? O cirurgião sabe o que está fazendo, tem uma incisão.
vídeo, com aberta. Então, quando eu comparo com o clínico, eu acho que a cirurgia sai muito para trás, muito, com vieses que eu acho que você mesmo mencionou. Vai ter que se vira com isso, né? Bola para frente, né? Não dá para. Mas eu acho que a gente sai bem prejudicado mesmo, tanto para convencer o paciente de mudanças, quanto os outros colegas também. Mas eu posso comentar uma coisa assim, não é para vocês ficarem chateados comigo, mas olha só, os cirurgiões que me ouvem, tô no meio do cirurgião falando mal, né? Professora, perigo. 300 mil audições por mês, primeiro lugar do Brasil, 34º lugar do Spotify no grupo Nossa. Saúde. Opa. Pode ficar à vontade, a senhora Não vai tô perdida, acho que eu vou sair. Tranquila. Tô saindo, gente. Mas não é, eu acho que assim, a gente tem que pensar que se esse fosse o único problema dos ensaios clínicos da cirurgia, tudo bem. Mas a gente vê que não é só esse o problema, né? Porque a gente poderia lidar com esse tipo de erro, de viés, né? Da falta de mascaramento, da impossibilidade de você fazer um mascaramento, um duplo cego nesse cenário, tá? Mas esse estudo, você concorda comigo que ele vai ser ele vai ter alta qualidade metodológica? Ele pode ter uma alta qualidade metodológica. Ele vai ter alto risco de viés, porque ele vai ter falta de mascaramento, mas ele pode ter uma boa qualidade metodológica. E o que a gente vê é o seguinte, olha a ideia, não pode ser mascarado mesmo? Então, não precisa nem se esforçar nas outras coisas. E não é assim, né? Então, a gente vê ensaio clínico em cirurgia que não peca só na duplo cego, entendeu? Começa errando desde lá de trás, e podia estar muito bom desde lá de trás. Entendeu? Então, assim, eu acho que usa essa desculpa para falar, nunca vai ser, sempre vai ter viés mesmo, sabe? Então, vamos embora. E, de novo, cirurgia realmente não dá para ser, mas tem muitas intervenções em clínica, né, e com diferentes medicamentos, medicamento que você vai mudando a dose, conforme, por exemplo, anticoagulante, que vai mudando a dose conforme o INR lá, RNI. Você não consegue mascarar um ensaio clínico desse, é muito complicado. Né? Mas o resto do estudo precisa estar perfeito. Porque se você controla o resto, você sabe que esse é o problema. Né? Então tem artifícios para a gente usar, escolher desfechos mais objetivos, por exemplo, que o mascaramento tem menos impacto, né? Então dá para a gente, sabe, melhorar, dá para melhorar, sabe? Que nem a frase que o Flug começou essa conversa dele, que nem apendicite aguda, todo mundo sabe que tem que operar. Mas lá na cadeia do ARC, todo mundo sabia que tinha que operar tuberculose. E de repente não se operou mais tuberculose. Todo mundo operava a úlcera péptica. Aí de repente surgiu o IBP e não se opera. Eu não sei se dá para usar argumento, porque parece que tem uma lógica biológica, é algo muito certo. Não sei, daqui a pouco a gente descobrir que a apendicite não se opera, não opera mais. Eu acho que não vejo problema em isso acontecer, entendeu? Não sei se todo mundo acha que a apendicite se opera. Mas eu não tenho essa segurança se toda apendicite se realmente opera comparado com outra coisa. Comparado com nada, muito provavelmente acho que opera mesmo, porque a gente percebe que quando a gente não opera, eles morrem. Mas eu não sei se alguns grupos, talvez com antibiótico, ou com uma drenagem, ou com uma nova medicação no futuro, não se opere mais. Eu acho que eu não fecharia assim, acho que é perigoso isso. O que a gente Ou tem até por colonoscopia, né? Colono, sei lá, Vai lá, uma coisa nova aí, sei lá. O que a gente tem visto é que... Desculpa, pode falar. Não, pode falar, professor. Não, eu ia falar que o que a gente sempre vê, né, Rafa, é que toda vez que a gente baseou as condutas, né, só no argumento fisiopatológico, sem ter um teste, né, clínico para testar aquilo, a gente quebrou a cara, assim, a maior parte das vezes. Tá? Por quê? Porque a gente conhece um pedacinho da fisiopatologia, né? Imagina a imensidão de coisas que levam, por exemplo, a um processo inflamatório, uma sepse, que a gente ainda não conhece. Então, você não pode cuidar só cuidar da fisiopatologia, né? A gente sempre tem uma pergunta que a gente sempre faz para os alunos, né? Para ver se os alunos caíram, assim, pegaram o clima da MBE. Por que você dá aspirina para um paciente que infartou? O que a gente espera da resposta que alguém que tem um raciocínio crítico e clínico vai responder? Eu vou dar porque reduz mortalidade, né? Mas a maioria das pessoas responde o quê? Eu vou dar porque o AS é um antiagregante, ele vai atuar na parede do vaso e vai diminuir não sei o quê, e vai diminuir não sei o quê. Se ele fizer tudo isso e matar mais, você está dando uma coisa errada, né?
Então, eu acho que a gente tem que pensar também nisso, nos testes. Sempre que possível e ético, fazer os testes para a gente diminuir essa incerteza, né? É legal que a senhora falou isso aí, porque para a nossa convivência assim com os colegas de cirurgiões de todos os lugares, outros estados, etc., é justamente isso. Dá a impressão que a gente se baseia muito nessa questão da plausibilidade biológica, vamos dizer assim, né? Que você pensa. Anatômica, né? Que você pensa do ponto de vista anatômico e fisiológico, aquilo faz sentido, então você aplica. E isso não só para você aplicar, mas também para você deixar de aplicar alguma coisa. Às vezes, puxa, não consigo entender por que isso está acontecendo, mas você pega um estudo ou um conjunto de estudos que tem uma metodologia boa, que foi bem desenhado e mostrou alguma coisa que a gente não está entendendo ou do ponto de vista fisiológico não faz sentido, a gente também tem dificuldade de aplicar. E muitas vezes eu acho que o próprio cirurgião se ancora em algumas coisas para poder direcionar o raciocínio para o lado que ele quer. E geralmente o lado que ele quer é o lado do conforto que a gente tem de sempre ter feito alguma coisa de uma mesma maneira. Então, de uma certa maneira, eu fico pensando nisso, né? Essa discussão que o Flug levantou e que o Diego estava comentando. Dá a impressão que a gente se fixa algumas coisas que para tentar justificar aquilo que a gente está fazendo, em vez de fazer o contrário, né? Em vez de você pegar o resultado que você está tendo na evidência e você tentar aplicar, você parece que tenta encaixar aquela sua teoria que você tem na sua cabeça na sua prática, e você não consegue mesclar as duas coisas ao mesmo tempo sem criar talvez um conflito meio interno mesmo. O exemplo do Flug é muito bom. O cirurgião, quando você fala um negócio desse, tal coisa é melhor que a outra, o que vem na cabeça dele? Mas será que os dois grupos foram com o mesmo fio? Será que é o mesmo fio que eu estou usando? É a mesma sutura que eu estou fazendo? O jeito que eu pego na alça do intestino, será que eu pego com a pinça com dente ou pinça sem dente? Será que isso não faz diferença? A gente cria tanta variável na nossa cabeça que pode ou justificar você não aplicar aquilo que você está lendo, ou o contrário, né? E eu acho que a gente faz isso, acaba sendo um viés cognitivo mesmo. Eu decido o que eu quero fazer e eu vou tentar encaixar minha teoria na evidência, não o contrário, né? Eu estava falando com o Rafa hoje sobre evidências indiretas, nesse cenário aí. E, cara, o cirurgião usa isso a seu bel prazer, né? Ele vai moldando a realidade para dar match com o que ele tem de conceito. Mas eu acho assim que o Adriano, né, ele falou assim, a cirurgia é prejudicada, né, Adriano? E assim, não quero te corrigir, não acho que tá errado ou certo, mas esse termo é interessante, porque na verdade a cirurgia ela é diferente da clínica, né? Fazer estudos em área cirúrgica é só uma natureza diferente, é uma área diferente, né? Então, e eu acho que a gente tem que lidar com essa área, né, e as evidências nessa área e tentar entender as limitações e tentar se reconhecer essas incertezas na hora de tomar as nossas decisões, né? E eu entendo também, porque eu acho que aí vem essa questão de diferenciar o propósito de você olhar as evidências e da conduta individual, sabe? Porque assim, é difícil também vamos pensar por um outro lado, né? A pessoa é cirurgiã a vida inteira, faz 40 anos que ele opera pelo método de cirurgia aberta. Ele só sabe operar pelo método de cirurgia aberta. Aí sai um estudo, né, que mostra que a vídeo reduz o tempo de internação e a dor do paciente em 3 dias. E os guidelines começam a recomendar fazer por vídeo, priorize-se a vídeo e tudo mais. Esse cirurgião, ele não sabe operar por vídeo. Ele não tem mão disso. Certo? Então, assim, ele não vai mudar a prática dele da noite para o dia. Ele não vai ler o estudo, chegar no outro dia e falar, dá aí a vídeo que agora eu vou fazer, porque tem um estudo que mostrou que melhora a chance de morrer em 5%, né, do paciente. Mas eu acho que a gente tem que eu acho que é papel desse cirurgião entender esses estudos e começar a promover eles, e entender que existe um outro lado, que as diretrizes não está recomendando para ele, está recomendando para o geral. Então, se a gente for começar a ensinar os novos residentes, vamos começar a ensinar então no método que provavelmente vai ter mais benefício. Vamos começar a mudar o serviço, vamos começar a
progressivamente adaptando esse serviço e não ficar promovendo algo no passado só porque eu sei operar assim há 40 anos e tive resultados bons, né? O que não significa que você vai parar de operar e que você não vai mais operar. Então, eu acho que é enxergar que os estudos, as diretrizes, os guidelines, eles vão fazendo recomendação para essa média, né? Esse geral. O que a gente vai começar a fazer agora? Qual é a postura que a gente tem que priorizar? E a gente tem que ir entendendo, né? Um cirurgião uma vez falou assim para mim: você prefere ser operado por um cirurgião bom com um método que não é o mais recomendado ou que tem o maior nível de evidência, ou você prefere para um péssimo cirurgião que vai fazer a cirurgia que tem o melhor ensaio clínico? Aí eu respondi: eu prefiro ser operado por um cirurgião bom que está usando o melhor método, certo? Mas se a gente não tem, né, capacidade instalada, se a gente não tem isso por enquanto, a gente tem que ir achando o melhor caminho enquanto a gente não migra, né, o nosso sistema para as recomendações que são mais embasadas, né? E mas mesmo o cirurgião tradicional que está lá fazendo o mesmo método há 40 anos, ele tem que entender isso. Ele não pode pegar o residente, o interno e falar: olha, isso daí é besteira, é assim que eu faço e é assim que vai ser para sempre. E a gente tem que ir mudando isso e participando ativamente desse processo, né? Sabe que a professora Roseni, ela é uma anestesista lá do HC, ela usa uma analogia que eu acho muito boa. Ela fala em relação aos guidelines, aos protocolos, mas eu acho que dá para extrapolar para a evidência. Ela fala que eles são trilhas e não trilhos. E eu acho que essa analogia é muito boa, porque se a gente considera que a evidência é um trilho, ela te engessou, ela quer que todo mundo ande no mesmo lugar, no mesmo sentido, tenha a mesma bitola, tal. Agora, a hora que ela propõe que seja uma trilha, o que ela está dizendo? É o melhor caminho que existe para chegar em algum lugar. Nada te impede de abrir uma trilha nova e descobrir que ela é mais segura, que ela é mais rápida, ou abrir uma trilha nova e descobrir que ela é mais perigosa, né? E ser uma trilha mostra que algumas pessoas já passaram lá de uma forma segura. Então, pelo menos aquele destino eu sei que chega. E você tem uma certa liberdade nessa trilha de ir mais para a direita, mais para a esquerda, mais rápido, mais devagar. Então eu gosto dessa analogia. Oi, professora. Isso que você está falando é uma coisa muito parecida com o que o Rafa colocou e que é uma luta nossa também, que é a gente tentar mostrar para as pessoas, né, que a evidência é uma coisa e a tomada de decisão é outra, né? Então, assim, a gente é muito radical e a gente não é nada maleável quando a gente vai gerar evidências. A gente não pode ser. A gente tem que ser muito rigoroso. Mas para tomar a decisão, a gente precisa de ser maleável, porque eu preciso considerar, além das evidências, outras coisas. Existem outros aspectos. A tomada de decisão, ela considera as evidências, ela considera a experiência, né? Se é um profissional que opera aquilo há 20 anos, a vontade do paciente, o contexto, se tem dinheiro, se não tem, qual outra opção, né? Então, não adianta você falar que existe um medicamento que é para um tipo de cirurgia, que é o melhor tipo. Você está na frente de um paciente com aquela doença, com aquela, sei lá, apendicite no meio da floresta amazônica. Para lá não vai funcionar a evidência, naquela população ribeirinha, né? Mas você sabe que existe uma evidência e talvez ali naquele cenário você vai fazer o máximo que você pode, considerando a evidência e o cenário que você tem e a evidência que você conhece, né? Então, assim, as pessoas querem, alguns cenários, as pessoas querem que a evidência seja a decisão, porque é mais fácil. O gestor, por exemplo, o gestor quer, para ele, evidência podia ser igualzinha a tomar de decisão, porque daí ele não precisava decidir. Ele não precisava decidir se tira dinheiro para um transplante, num programa de saúde, ou se tira dinheiro de um programa de diabetes. Ele não precisava decidir, porque as evidências vão mostrar para ele, você vai ler o estudo e vai falar, este ou aquele. E não é assim. A decisão ainda é nossa, ainda é humana. Né? Ainda é humana. E que bom que ela é humana. Né? Ela vai continuar sendo humana, eu acho, por bastante tempo ainda. E aí eu concordo com o Adriano, porque eu acho que na clínica, né, a gente está usando esse termo genérico, né, mas eu acho que é mais fácil você trocar um comprimido pelo outro. Não é fácil, tá? Porque eles também têm dificuldade de esquecer a fisiopatologia e a experiência deles. Quando a gente vai falar em mudar o método cirúrgico, né, você requer treinamento, material, é mais difícil, né, de você fazer isso. Mas isso é o que a Raquel falou.
é uma questão de decisão, é uma questão de mudança da tomada de decisão, não é uma questão da evidência. A evidência, ela tá lá. A gente leu ela, entendeu as limitações dela, e agora a gente vai ver como que a gente vai pôr em prática isso usando o nosso contexto, nossos valores, e isso é a medicina baseada em evidência. Né? Isso é a medicina. A gente está caminhando para o final, vou fazer só 2 comentários rápidos, depois eu queria que o Carlos e o Adriano também fizessem, e a gente encerra com vocês falando. 2 coisas que eu aprendi na filosofia que me ajudaram muito a me situar em relação ao MBE, né? Lá vem. Lá vem. Momento filosófico. A primeira foi que quando eu era aluno, eu ia a alguns congressos, o pessoal gostava de falar assim, a medicina é uma ciência de verdades transitórias. Essa era uma frase bem marcante, né? E na filosofia a gente aprende que a verdade não é transitória, né? A verdade ela é, e ela é absoluta. O que transita são as evidências em torno da verdade. Você faz recortes diferentes da verdade, você se aproxima, você se afasta, você melhora o método. Então a hora que você fala que a medicina é uma ciência de verdades transitórias, você meio que abre espaço para o relativismo. Então a minha verdade é essa, ela transitou, então agora eu estou com a minha verdade. Quando na verdade o esforço deveria ser todo mundo buscar a melhor evidência que encontra aquela verdade que não é transitória. Então, que as evidências na medicina transitem, tudo bem. Mas será que eu estou com a melhor evidência que se aproxima daquela verdade? Foi uma coisa que me deu muita... Eu fiquei pensando muito nisso. E a segunda coisa é que a filosofia fala pra gente que 90% do nosso conhecimento ele é fruto de fé. Né? São pouquíssimas as coisas que a gente consegue ter a evidência empírica direta. Então, todas as informações de jornal é fé, você tem fé naquele jornalista. Todas as informações que você tem numa faculdade é fé num professor. Tudo que a gente está conversando aqui agora, do início ao fim, é fé na opinião que quem está ouvindo terá de nós. São pouquíssimas situações que você tem a evidência empírica, que você viu a coisa acontecer de fato. Então a gente se baseia muito na opinião do especialista, que por sua vez está respaldada numa revisão sistemática, num guideline, que é fé nos autores, que está respaldada no ensaio clínico, que é fé naqueles autores, e lá atrás está o indivíduo que teve acesso à informação direta mesmo, né? Então se a gente não tiver uma cadeia muito segura, né, pessoas muito confiáveis, que você pelo menos saiba que elas não vão trazer muita ideologia, muita opinião, que são sérias, como a senhora falou, né, professora, transparente, fica muito perigoso, né? Em quem a gente confia, né? Se 90% do que eu tenho disponível é fé. Eu respondo essa pergunta para você. Eu confio em Dr. Rafael, doutora Raquel, Dr. Diego Adão e Dr. Adriano Flug, pô. Não tem como não confiar, né, nessa galera, pô. Que isso? Ó, eu vou fazer minha mensagem final aqui já. Então, Rafael, professora Raquel, obrigado pela participação. Adorei o episódio, achei muito legal, porque começou a suscitar várias coisas que a gente sempre discute, mas agora com pessoas que se dedicam a isso, né, grande parte do tempo. E eu tenho certeza que a gente vai querer fazer muitos mais episódios com a Raquel e com o Rafael, para a gente poder aprender cada vez mais. Eu tenho certeza que quem está ouvindo, aliás, você que está ouvindo ou está vendo a gente no YouTube, Diegão sempre gosta quando eu começo a interagir diretamente com a câmera, professora Rafael. Ele fica entusiasmado, ele abre um sorriso. Eu gosto... Ele quebra a quarta parede. Isso é maravilhoso, quando ele quebra a quarta parede. Eu gosto de deixar o Diego felizão, assim, porque isso aí é a alegria da minha quarta-feira, né? Então, você que está assistindo também está aprendendo muito com a doutora Raquel, com o doutor Rafael. Tenho certeza que você vai querer ouvir mais episódios com eles aqui. E eu vou passar a palavra para o doutor Adriano Flug, nosso guru, mora aqui do Mania de Cirurgia. Eles são entusiasmados, né, Raquel, Rafa? Dá gosto de ver, né? Não, gostaria de agradecer, foi sensacional. Nossa, eu fiquei bem emocionado com a sua última frase. E não sei se eu peguei bem o espírito, mas eu interpretei assim: a medicina baseada em evidências dá evidências para você, mas não dá a sua caneta para assinar e tomar conduta, né? De abrir aquele corpo, aquela invasão que a gente tem. Realmente, isso é o fardo do cirurgião. As evidências estão aí para ajudar a guiar. Eu acho que a gente tem que ficar muito claro, porque quando tem evidência para tudo quanto é lado, né? Enfim, mas muito obrigado, gostei muito. Esperamos difundir mais esse modo de se pensar, né? Não só de pensar na cirurgia, mas como na vida. Muito bom. E antes de eu passar para o professor e o Rafa finalizarem, Guto, 2 coisas. A primeira, faz aquele pedido lá. Você precisa pedir aquele negócio, senão o nosso ouvinte não vai. E a segunda, dá o spoiler do que a gente estava conversando nos bastidores com a Raquel e o Rafa. Vai lá. Perfeito. Sempre sobra para mim, né? Mas beleza, ó, você que tá ouvindo agora ou que tá assistindo no YouTube, então você tem 2, na verdade você tem uma missão, dependendo de que plataforma você tá. Se você tá ouvindo esse podcast,
você vai clicar no sininho para ficar recebendo aviso que está tendo episódio novo. Vai clicar no coraçãozinho, na estrela, não sei o que tem aí na sua plataforma, mas é para dar o nosso like, que até a professora Raquel falou dos likes hoje aqui. Então você vai dar o like e vai dar a nota máxima. Aqui a gente não recebe nota 4, 3, nada disso. É nota 5 ali, 10, sei lá o que tiver. E se você está no YouTube, também se inscreve no nosso canal para você ficar recebendo aqui as novidades do que a gente está produzindo, do que a gente está colocando, para não ficar de fora. Agora, para não deixar passar esse momento espetacular, a gente está de primeira mão falando para todo mundo que teremos em breve um curso de cirurgia baseada em evidências que, creiam ou não, mas doutora Raquel e doutor Rafael estarão com a gente nesse curso também. Ou seja, se vocês estão vendo esse episódio aqui tendo uma palhinha só do que é, imagina o que vai ter num curso inteiro com esses dois fera que a gente tem aqui no podcast. É isso aí. Muito obrigado aí pela hora do merchan. Falando em merchan, professora, use as palavras finais da senhora e fala, quem quiser ler um pouquinho mais sobre o MBE, o que vocês produziram, existe algum livro, algum site que a pessoa possa entrar, quer deixar contato, Instagram, o que a senhora quiser. Aproveita nas palavras finais e faz o merchan da senhora. Muito bom. Quer que eu fale, Rafa? Você quer falar? Você Não, quebrou fala a aí. quarta parede aí agora? Fala aí. Na verdade, a gente quer indicar um livro de um pessoal bem bacana que trabalha com saúde baseada em evidências, um pessoal bem sério, né? Eles só não são ricos, eles são pobres, então vamos ajudar eles aqui a comprar o livro, A Saúde Baseada em Evidências, tá? É da editora Ateneu, tem na Amazon, tá bom? Aqui, ó, tem na Amazon. Então é um livro, ele não é só conceitual, é um livro com aplicação prática, né? Onde é que a gente usa a saúde baseada em evidências no nosso dia a dia, na nossa tomada de decisão. Então, se você aí quer começar a entender um pouquinho sobre saúde baseada em evidências, começar com o pé direito, dá uma olhada no livro, vale a pena começar, e depois eu tenho certeza que você vai se aprofundar mais, você vai querer outros livros mais complexos, né? E aí você vai assistir o curso, fazer o curso, e acho que vai ser bem bacana para você se preparar para o curso. Vamos deixar o link do livro na descrição do episódio. E se você puder adquirir o livro por esse link, você ajuda nosso algoritmo na Amazon também, e ajuda com que a gente alavanque ainda mais nossas condutas, nossas informações, nossos guidelines, tudo que a gente está distribuindo para vocês. Palavra final, professor Rafael? Acho que é isso. Agradeço aí o convite, me divertir aqui. E é isso. Acho que espero que essa conversa tenha aumentado o interesse de se aproximar das evidências científicas e falar que a medicina baseada em evidência vai ajudar a entender essas incertezas, né, que os estudos vão mostrar para a gente, essas evidências, e vão ajudar a gente a tomar uma decisão mais racional e baseada nessas evidências. E espero que esse podcast aí aproxime mais os cirurgiões das evidências científicas, e estamos aí. E, gente, praticar medicina baseada em evidências é muito legal. Muito legal mesmo, entendeu? Só tem gente legal, só tem gente bacana, entendeu? O povo chato não tá com a gente. É um universo muito bacana. Então, acho que se eu fosse vocês, eu via com a gente. É isso aí. Muito bom. Então, só agradecimentos, e eu passo a... Professora, quando a gente termina o episódio, o Flug sempre encerra com uma frase estoica, né? Porque ele é um filósofo, né? Ele é um cara tal. Então, Flug, o que os estoicos falariam das evidências? Fala aí. Nossa, agora você me pegou de surpresa aqui no pulo, Era só pra né? você falar o adiós. Não, mas ó, eu vou pegar a frase da Roseni. Acho que foi bem legal você lembrar, né? As evidências dão uma trilha pra gente, não um trilho. Acho que isso resume bem, né? Mas é o melhor caminho, né? É a melhor trilha pra você seguir. Bom, muito obrigado, pessoal. Foi muito legal. Adiós.